Gravação iniciada. Diário de classe. Dura o transporte. De que cidade o senhor vem, senhor Paulo? De repente, às vezes você conhece algum colega que também a gente conhece algum colega e fala. Nova Londrina. Puxa. Nova Londrina. Tem alguém de Nova Londrina que eu me lembre? Nova Londrina eu não lembro de ninguém, hein? Nova Londrina é complicado. Será que tem alguém? Você tá de óculos aqui? Rapaziada, alunos, projetos elétricos prediais, alunos, vamos ver quem está faltando aqui na live, que a gente já faz chamado, já começa efetivamente. Vemos que alguns não estão aqui. Davi tá aí, Gustavo. Chamar o Gustavo. Chamar o Henrique, Henrique tá aí. Chamar o Hugo. Ou Hugo. Foi ter embaçado essa internet, hein? Aí meu Teams travou. Ô, lindeza. Galera, meu Teams está travado. Não tô conseguindo mexer nada, clicar nada nele aí, mas a transmissão tá boa ainda? Tá rolando? Fale sim, não. O áudio tá beleza. O áudio tá beleza. A imagem aqui, vou rolar a tela aqui para ver se foi a imagem aí também. Não, tá só o som ainda. Ah, Bom, aqui pelo menos tá só o som. tá, deixa eu tentar resolver isso aqui. Ctrl Alt Del. Vou sair e entrar. Aí, voltei. A câmera voltou, galera? Ah, pra mim tá travado. Pra mim também não apareceu, não. Vou mudar a tela aqui, ó. Tô rodando, tá rodando ali a imagem? Beleza, tá rodando. Então tá, suave. É isso que a gente precisava. Cara, presencial não tem isso, hein? Presencial ela começa suave de conversa e tem isso. Deixa eu terminar de chamar aqui o Hugo. Hugo Isadora tá aí, Jonathan tá aí. Luan não tá aqui, vamos chamar o Luan. Luan não tá, Omar. Omar também deu uma sumida de um dia pra cá. Paulo tá aí. Rodrigo tá aí, Thiago.
Thiago TH, não. Thiago José de Aquino. Thiago Luiz. Vinícius tá aí. E Wesley. Beleza, chamei a rapaziada. Quem chegar, chegou. E, gente, é o seguinte. Deixa eu ver se a transmissão de aula tá rolando aqui, porque eu entrei e saí. Tá rolando. Galera, seguinte. Falei ontem que aconteceu o seguinte. Vocês teriam uma avaliação, certo? E seria a aula de projetos elétricos prediais. O que acontece? A aula de ontem, a gente ia começar um capítulo novo, que é aqui etapas do projeto elétrico predial. E a gente vai falar de mais outro capítulo, que é a previsão de cargas, se a gente chegar até o cálculo de demanda, tá? A gente tem material para isso. Mas a gente vai explicar tudo bem explicadinho e tudo mais. Não vai querer colocar a carroça na frente dos bois. O importante é que você aprenda e não que a gente consiga atropelar conteúdo para chegar rápido e cumprir um cronograma, tá? O importante é você ter o aprendizado. O cronograma nunca aconteceu de não cumprir, sempre a gente cumpriu, tá? E o que acontece? A gente ia começar um assunto novo na aula de ontem, que não ia ter ninguém, e é um assunto novo que eu sei que vai ter dúvidas, tá? Porque envolve você fazer uma análise, envolve você prestar atenção em alguns requisitos. E o que acontece? Se vocês ali às vezes não questionam, professor, estou com dúvida, não entendi. A gente vai ter que tirar o espaço de uma outra aula, que a gente ia avançar o conteúdo, para ficar voltando naquilo. Então, o que eu fiz? A aula de instalações elétricas era continuação de iluminação. A gente fazer lá os diagramas unifilares, certo? E foi isso que a gente fez. A gente continuou lá a instalação da iluminação. A aula, eu baixei ela do Teams e vou colocar no YouTube. Ela tem no Teams também. Qual que é o problema do Teams? Você tem que baixar primeiro para depois assistir ela. Você deixa lá no YouTube, você não precisa baixar, não ocupa espaço do teu computador, do teu celular, e você assiste numa boa. Beleza? Então, aula passada a gente trabalhou sobre aterramento, certo? E daí ficou um exercício, né, de tarefa, que foi o exercício 6.1, certo? Me corrijam aí se não foi. Vamos esconder isso aqui. Foi isso, né? 6.1. E o 6.1 ele falava o seguinte: qual o esquema de aterramento de um galpão que possui vários eletrodos de aterramento ao longo da sua instalação? Justifique. Lembra lá que a gente viu que existem a instalação em dois pontos. A primeira parte aqui, ó, onde eu estou com o mouse, não conseguindo ver o mouse aqui, ó. Essa primeira parte aqui, ó, RSTN aqui de neutro, tá? Isso aqui, essa parte aqui corresponde... deixa eu ver, mouse, aparece na tela, mouse. Mouse não aparece na tela? Oh, bacana, hein? Mas vamos lá, vou abrir o sketchbook aqui. O áudio aí tá suave, tá meio chiado aí, que eu tô com o ventilador na cara aqui. O áudio aqui pra mim tá bom. Então tá suave, Ó, vou pegar aqui a figura. Toda a instalação, essa primeira parte aqui, ó, ela se refere ao padrão de entrada. Que é a alimentação, certo? Você mudou Toda a essa tela? outra parte aqui representa... Isso aqui não, isso aqui já é um outro esquema. Toda essa outra parte aqui representa Professor? a instalação. Oi, muda a tela, já tô... Valeu.
Ah, mouse, safado. Funciona? Aqui. Muito obrigado. Obrigado. Eu mudei para outra tela quase igual. Olha isso. Tá boa. Tela, resolução. Resolução. Aí, pô. Obrigado. Vou começar tudo de novo, ó. Certo? Aqui a gente tem essa parte aqui, ó. Isso aqui representa o padrão de entrada. Que significa a alimentação, beleza? Tudo isso aqui, ó, tá aqui, representa a instalação. O que é a instalação? O que não está lá dentro do padrão. Ela seria aqui, por exemplo, dentro da residência, se a gente está falando de uma instalação residencial. Dentro da residência. Ou do galpão, como é o caso desse exercício. O que acontece? A gente tem um enunciado que fala o seguinte. Qual o esquema de aterramento de um galpão que possui vários eletrodos de aterramento ao longo da sua instalação? Onde que estão esses vários eletrodos de aterramento? Ó? Vários eletrodos de aterramento ao longo da sua instalação. Existem dois tipos de instalação que têm eletrodos na instalação e não no padrão. A gente tem o padrão TT. O que significa o TT? Eletrodo no padrão, né? Eletrodo no padrão, que a maioria das instalações tem. E o outro T responde a... Lembra aqui, ó. O T significa que tem eletrodo de aterramento. A primeira letra, ela responde ao padrão de entrada. Então, o que a gente tem? Um eletrodo no padrão de entrada. E o outro T significa que tem eletrodo de aterramento. E a segunda letra significa o quê? Na instalação. Então, quer dizer o quê? Boa noite, senhor. Eletrodo de aterramento. Boa noite. Senhor, Eletrodo desculpa de interromper. aterramento. Eu entrei agora e a telinha só tá um quadradinho, professor. Tá cheio de quadradinho aqui. Tá difícil de ver a tela. Eu cheguei agora a aula. Cheguei atrasado. Cheguei tarde no metrô. Só tá um quadradinho na Clica lá tela. Clica na minha figurinha e clica em fixar. Que daí ela aparece em tela grande para você. Ah, tá. Agora... Obrigado, senhor. É nóis, é nóis. Agora eu tô vendo em tela cheia. Aí, top. As aulas voltam semana que vem, né, professor? Amém. Ouviu um amém daí, Graças a gente? Deus, eu não tá aguentando mais, cara. Falar pra você, professor, eu tô perdido, hein? Não, calma, Tô calma. perdido, Se aveste não. Se Tô aveste não. perdido. Pera aí. Vamos... Já a gente entra nessa Não, parte aí. continua a aula. Eu quero entender a aula. Beleza, certo. Então, a primeira letra significa o padrão de entrada, a alimentação, e a segunda letra significa a instalação. A letra T significa que tem eletrodo de aterramento. Então, qual padrão que é esse? Com vários eletrodos de aterramento ao longo da sua instalação. É o padrão TT, se a gente tiver aterramento no padrão de entrada. Se não tiver, aqui a gente falou de eletrodos ao longo da sua instalação. O que a gente tem aqui? Uma letra que a gente não sabe, e a segunda letra é a letra T. Por quê? A gente sabe que tem eletrodos de aterramento na instalação. Tem um outro padrão de entrada que a gente chama ele de IT. Qual que é o IT? O IT é aquele que no padrão aqui na entrada a gente só tem as fases. Certo? Só tem as fases. R, S e T. E o que acontece? Sai daqui, liga na carga, liga em outra carga, liga aqui e a gente tem uma carga
E daí o que acontece? Dessas cargas aqui, que se puxa o aterramento. Tá? Significa que aqui existe eletrodo de aterramento e aqui não. Aqui é como se o neutro não existisse, tá? Chamado de neutro fictício. Nenhuma instalação é totalmente isolada, tá? Existe um neutro virtual aqui, aí se fala que existe uma impedância, uma carga aqui para fazer o aterramento, tá? Esse padrão aqui é o padrão IT, certo? Então a gente vai ter essas duas possibilidades. Eu vi que teve gente que colocou TNS, TNSC, TNCS. Não. O TN é o seguinte. Letra T quer dizer que no padrão possui eletrodo. E a letra N significa que não possui eletrodo. E o que o enunciado fala para a gente? Que no galpão possui vários eletrodos de aterramento ao longo da sua instalação. Fala que existe eletrodos de aterramento na instalação. Beleza, galera? Dúvidas? Todas, pessoal. Não entendi nada desse negócio de aterramento. Calma. Pode perguntar. A gente repete a explicação, a gente explica de um outro jeito, por um outro caminho. Só falar. Como é que tá aí, galera? Ô, professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Caiu uma questão dessa na prova, hein? Eu acertei. Ah, é? Caiu. A de segurança e eletricidade? Caiu uma dessa aí na prova. E era TT a resposta. Era TT, mas o que tinha nela? Tinha figurinha? Não, não tinha figurinha, era para interpretar, mas tinha falando que tinha eletrodutos numa máquina de lavar. Tinha uma haste na máquina de lavar. Aí chegava energia. Ele falou que nela tinha. Tinha uma haste, era aterrada a carcaça da máquina de lavar. Qual aterramento que é? Aí tinha esses aí, outro eu pus TT. Aí você lembrou disso aí e colocou? Lembrei, eu fui lá no conteúdo, rapaz, porque eu não tinha estudado isso aí lá na outra matéria, né? Mas você foi em qual conteúdo? Nesse aqui ou no daquele? Não, no projeto, nesse aqui, no seu projeto elétrico, hein? Ah, que bom, as coisas se casam, né? Se conversam. Deu bom. Pensa assim, cara, eletrodo, assim, é muito difícil, a menos que seja numa indústria. Numa instalação predial, todo padrão de entrada ele vai ser aterrado. Sem exceção, todo. Padrão de entrada de residência é aterrado. E se tem uma haste de aterramento lá já na instalação, já é TT. Não tem o que fazer. É TT. Ah, mas professor, o que acontece? Coloquei só para uma máquina em específica. Nessa máquina aí é TT, então. Então, no restante da instalação, que não tem haste de aterramento. Oi? Então, o que não tem haste de aterramento no padrão é IT. Pergunta. É IT, o que não tem haste no padrão. Por exemplo, tem haste no padrão e haste tem um lá. padrinho lá do CCM que só chegou o quê? As 3 fases nele. E o TN é quando? Exatamente. O TN é quando é o seguinte, quando você tem o aterramento no padrão de entrada, mas não tem haste de aterramento na instalação. Ah, beleza. Tá? Aí a pessoa fala assim, que nem esse caso da máquina de lavar. Tem um eletrodo de aterramento para a máquina de lavar. E o restante da instalação, professor, o que é? É TT também, sabe por quê? Porque todos os terras, né, estão equipotencializados. É para isso que serve o barramento de terra. Então, o que acontece? Você ligou tudo, faz a interligação de todos os PEs, certo? E daí você tem o esquema TT.
Mais alguma dúvida, galera? Hoje é Projetos Elétricos Prediais, aula 6. Certo, time? Dúvidas? Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Dúvidas, galera? Podemos seguir com os conteúdos? Começar o conteúdo da aula de hoje, finalmente? Ninguém se manifesta? Vou começar. Vamos aqui, aula de hoje. A gente vai começar sobre as etapas do projeto elétrico predial. O que isso quer dizer, professor? Etapas. O que te lembra de etapas? Etapas não lembram uma sequência? Uma ordem? Não lembra? Etapas lembra ordem, lembra sequência. O projeto elétrico predial, você tem uma sequência para fazer ele. Tá? Professor, como assim uma sequência? Quando você vai começar o projeto, primeiro você faz um estudo, um levantamento de caso. Um levantamento de caso não, um levantamento de dados, um estudo de caso. Você vê as necessidades do seu cliente. E daí depois você começa a fazer o projeto. Não adianta assim você fazer um projeto com as suas concepções. O seu projeto você tem que atender as demandas do seu cliente. Tá? E por que essas etapas assim? É o seguinte. O projeto elétrico predial, ele é um projeto que envolve várias etapas, tá? E as etapas são o seguinte. Existe uma sequência, um fluxo de trabalho que a gente recomenda a pessoa seguir. Professor, posso fazer do meu jeito? As etapas todas do meu jeito aí? Não quero seguir o seu, quero fazer do meu jeito. Pode, beleza. Qual que é o problema, entre aspas? Retrabalho. O que é o retrabalho? É você refazer. Retrabalho é legal? Não, retrabalho é péssimo. Porque você vai gastar tempo para consertar algo que, se você tivesse bem feito, você não estaria fazendo, tá? Retrabalho não é legal. Quem trabalha na indústria, e quando fala assim, reprocesso, filhão. Reprocesso, você já dá aquela coçada aqui, fala assim, não passou no teste de qualidade. O que vai fazer? Reprocesso. Aí você fala. Reprocesso é a coisa mais horrível que tem. Ah, por quê? Seu material não tá bom, você tem que gastar para reprocessar ele. E quando você fala em gasto, é ruim. Gasto ruim nesse caso. Às vezes, você... Enfim. E qual que é essa ordem, tá? O projeto da instalação elétrica abrange várias etapas sequenciais. Essas etapas são interdependentes, ou seja, dependem das etapas anteriores. Desta forma, é importante que siga-se um fluxo de trabalho para evitar retrabalho dos dimensionamentos. Para evitar retrabalho, o fluxo do projeto elétrico a ser seguido é o seguinte. Primeiro, a gente começa com a previsão de cargas, faz o dimensionamento de iluminação, tomadas. E quando a gente fala de tomadas, são as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. Calcular a demanda e o tipo de fornecimento. Isso é importante para a gente, mais para frente, também calcular o padrão de entrada, que daí a gente vai ter o número de fases que a gente vai ter disponível, o tamanho de disjuntor que vai ficar disponível, outras informações, por exemplo, como o poste do padrão de entrada que você vai ter que utilizar. Balanceamento de cargas, isso aí já entra depois ali na divisão da instalação de circuitos. O que acontece? Depois você faz a divisão da instalação. A quarta etapa é o diagrama unifilar, é você fazer o desenho
da instalação. Daí a gente começa a fazer os dimensionamentos. Vai calcular os condutores. Existem esses 3 requisitos para a gente calcular condutores. Esses 2 aqui vocês já viram. Seção mínima e corrente máxima. Que é aquela... Lembra lá que a gente viu quando que o condutor aguenta? Que daí a gente falava, olha, o condutor 2,5, quanto que ele aguenta? Em tal condição, ele aguenta de tanto a tanto. Em tal condição, com a temperatura ambiente tal, lembra lá a FCA e FCT, fator de correção por agrupamento de circuitos, fator de correção pela temperatura, que dependia de quantos condutores ele tinha próximo a ele, que dependia de qual que era a temperatura do ambiente, certo? Depois disso, a gente vai dimensionar as proteções. Proteções, principalmente, são os disjuntores e fusíveis. Fusíveis em instalações prediais a gente usa não mais, tá? Caiu em desuso, mas ainda existe. Cara, uma casa muito antiga é possível que você encontre. Se você encontrar em alguma casa que usa fusível, pode já fazer o orçamento para fazer a troca do quadro, tá? Porque, meu amigo, é uma bomba. Uma bomba. Um fusível aí, bomba. Já pode fazer um orçamento, confia em mim. Passa uma confiança para a pessoa. Fala, meu amigo, isso aqui já não dá mais, não. Está botando a sua vida em risco. E a sua casa, o seu patrimônio. Por quê? O fusível não presta? Não é o seguinte, mas para um fusível ser instalado em uma instalação predial, ele foi instalado aí pelo menos há uns 40 anos atrás. Eu não confio em um fusível instalado 40 anos atrás. Por quê? Se ele não atuou em 40 anos, meu amigo, ele nunca funcionou. Porque não é possível que em 40 anos não deu uma sobrecarga no circuito. Não é possível. Eu desconfio. Ou ele não protege nada, ou está um fusível muito, muito, muito grande, superdimensionado, que vai torrar seus aparelhos tudo, mas o fusível nunca vai queimar, porque colocaram um fusível muito grande. Tem essa questão também. Então, aí a gente vai dimensionar as proteções. Lá para o final, primeiro a gente vai aprender a dimensionar os disjuntores. Depois a gente vai aprender a dimensionar os DRs. Logo depois dos disjuntores. E os DPS, dispositivos de proteção contra surtos, que surtos a gente entende como as descargas atmosféricas, em outras palavras, o raio, a gente vai aprender depois lá no final. Por quê? Esse é um cálculo aqui que depende de muitos fatores e alguns desses fatores aí têm a ver com a localização. Tá? Como assim a localização? Em que lugar do Brasil fica a sua casa? Depois, por final, a gente faz o dimensionamento dos eletrodutos. E no final a gente faz o memorial descritivo, que é a descrição do projeto, o memorial de cálculos, comprovando lá que a sua instalação é boa, que ela funciona, os números que você utilizou, os fatores de correção que você utilizou. A gente coloca tudo lá. Professor, eu posso primeiro dimensionar os eletrodutos? Pode. Vou fazer. Qual que é o problema? Você dimensionar o seu eletroduto lá, suponhamos que ele tenha 25 milímetros. Vamos por aqui. Ah, professor, eu vou usar eletroduto de 25 milímetros na minha instalação inteira. Então vamos aqui, ó. Lembram aqui dessa tabela? Do dimensionamento de eletrodutos de PVC. Professor, eu vou usar na instalação dutos de 25 milímetros. Então, vou... Aqui, ó. Dutos de 25 milímetros. Ó, 25 também, tem aqui também, tudo. 25. Aí eu vou precisar passar em um condutor de chuveiro. 2 condutores de 6 milímetros. Vai dar certo? Vai dar certo. Ah, professor, mas eu vou precisar passar e, de repente, em algum determinado momento da instalação, eu vou ter que passar... vamos ver aqui um circuito de 4 milímetros, ó. Já não dá. Vou precisar passar no mesmo condutor 7 condutores de 10 milímetros. É uma instalação que ficou lá um ponto distante, que eu vou precisar de um condutor
de um calibre maior, de uma seção maior por causa da queda de tensão. Eu só comprei condutor de 25 minutos. Vai dar certo? Não tá certo. Por quê? Tá pedindo 32. Você vai usar quanto? 25. Não é bacana. Tá? Então, o que acontece? Você vai ter que pensar de novo ali na sua instalação. Fazer os circuitos. Pensar em passar um duto de novo. Vai ter que mudar no dia. Vai ter que, de repente, ou você faz um outro esquema para calcular condutor de novo. Você vai ter no retrabalho. Então, a ordem bacana é essa aqui. Foi você que inventou essa ordem? Não. Queria ter sido eu. Mas todo mundo... É como se... Como que eu vou te dizer? É algo assim que todo mundo segue. É uma boa prática, tá? A pessoa ali com os erros e acertos dela, ela viu qual que era a melhor sequência. E se difundiu essa melhor sequência. Por quê? Quando você faz uma coisa boa, divulgue, tá? Então é essa sequência aí. Beleza? Dimensionamento de iluminação em tomadas a gente já viu. Só que agora a gente vai ver elas na previsão de cargas. Aí depois a gente vai aprender a calcular a demanda. E com a demanda a gente vai encontrar o tipo de fornecimento. Beleza? Tipo de fornecimento muda de concessionária para concessionária. Aqui no Paraná a gente está na Copel. E a gente vai utilizar a da Copel. Ah, professor, mas eu tenho planos de mudar para uma outra cidade depois que terminar o curso. Aí você vai pegar lá o documentinho da concessionária que é da sua região e vai ver qual que é que eles utilizam. Beleza? Então, vou explicar aqui agora, etapa por etapa, dar só um resumo, só uma introdução do que cada uma é. Tá? Previsão de cargas. É a etapa onde são dimensionadas as cargas de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico de uma instalação de acordo com as necessidades da instalação e do cliente. Lembrem-se que as tomadas de uso geral e a iluminação, elas variam, né, elas são calculadas de acordo com o tamanho da instalação, certo? De acordo com as dimensões dos ambientes. Já as tomadas de uso específico muda de cliente para cliente. Por exemplo, o seu cliente quer ter uma torneira elétrica, é uma tomada de uso específico. Seu cliente vai ter um ar-condicionado em cada quarto, quero fazer em tomada de uso específico. Seu cliente vai ter um chuveiro de determinada potência, varia de cliente para cliente. Beleza? Cálculo da demanda e tipo de fornecimento. A importância do cálculo da demanda informa o projetista qual tipo de fornecimento e disjuntor geral terá a instalação. A gente vai chegar nessa parte do disjuntor geral. Por que o seu disjuntor que está lá no padrão não é a soma da corrente de todos os seus disjuntores? Tem uma explicação para isso. E também define a quantidade de fases que a sua instalação vai ter. Se ela vai ser monofásica, se ela vai ser bifásica, se ela vai ser trifásica. Beleza? Divisão de circuitos. Após a previsão de cargas e cálculo da demanda, a divisão de circuitos consiste em dividir a carga total de uma instalação em circuitos menores, alocando as potências dos circuitos nas fases. Cara, e aqui entra um ponto muito legal. Você tem que equilibrar as cargas nas fases. Para quê? Para que todas as fases tenham uma corrente calculada parecida. Para ter um equilíbrio. Esse equilíbrio é bom para a sua instalação. E esse equilíbrio também é bom para a concessionária. Porque você equilibrando as fases, certo? Do CEP, do Sistema Elétrico de Potência, é bom para a concessionária. Porque você acaba não sobrecarregando todas as fases, não sobrecarregando poucas fases, e sendo que você tem carga disponível em uma fase. Quando a gente estudar o Sistema Elétrico de Potência, vocês vão perceber isso. Porque, às vezes, demanda reguladores de tensão,
e outros dispositivos, sendo que dá para fazer a alocação de potência nas cargas de uma residência, que isso colabora para o sistema elétrico de potência. A concessionária, inclusive, ela incentiva a que o projetista faça isso. Às vezes não faz. Aí a gente vai ao diagrama unifilar, parte mais legal de todas, que é fazer o desenho. Porque é mais legal, é desenho, não é conta, né? Todo mundo gosta de desenhar. Fazer conta só alguns gostam. Então, após a divisão de circuitos, deve ser feito o diagrama unifilar, para que futuramente o dimensionamento de condutores, disjuntores e eletrodutos seja feito sem necessidade de serem recalculados devido ao agrupamento de circuitos dentro de um mesmo eletroduto. Lembra os fatores de correção por agrupamento? É nisso que a gente vai trabalhar aqui em cima. O diagrama unifilar. As melhores condições, o melhor jeito da gente passar um duto e tudo mais. Dimensionamento de condutores. O correto dimensionamento de condutores leva em consideração fatores importantes, como a seção mínima, a corrente máxima conduzida pelo condutor, queda de tensão, fator de correção da temperatura e fator de correção por agrupamentos de circuitos. Os fatores de correção aqui, eles se relacionam principalmente com capacidade. Lembra lá que a gente tem a corrente que o seu condutor aguenta? É isso. Depois, dimensionamento das proteções. Dimensionamento das proteções abrange dispositivos de proteção dos circuitos, como disjuntores, bem como proteção contra choques, os DRs. E também os DPS, tá? Aqueles não entraram aqui porque a gente deixa eles para o final mesmo. O conteúdo, tá? O dimensionamento pode ser feito simultâneo. O DPS ele depende da localização. O tamanho da sua instalação faz pouca diferença para o dimensionamento do DPS. Dimensionamento dos eletrodutos. O dimensionamento dos eletrodutos é baseado no número de condutores e na seção dos condutores que estão agrupados no mesmo eletroduto. Desta forma, deve ser a última etapa de uma instalação. Os eletrodutos é um negócio legal, né? Ele é o último a ser calculado e é o primeiro a ser instalado. Por quê? Você calcula o eletroduto por último e só depois que você vai executar a obra, né, executar a instalação, o que é bom você ter feito? Ter passado os eletrodutos antes. E o memorial descritivo deve ser elaborado contendo as informações técnicas e complementares do projeto e tem a finalidade de fixar normas e procedimentos básicos de execução e montagem, especificação de materiais e demais itens necessários à perfeita execução do trabalho de instalação elétrica do projeto elétrico. Os projetos elétricos em geral, na real, o que acontece? O projeto elétrico ele é um projeto complementar.